Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo ciclo de webinários Liberte Sua Voz. Sua história pode mudar o mundo. Estamos começando hoje, tendo o privilégio de inaugurar um novo ciclo de webinários. Esses webinários têm sido realizados pela Action Coach desde o início da pandemia. Nós estamos aproveitando esse momento difícil pelo qual o mundo está passando para, obviamente, apoiar os empresários a enfrentar essa situação. Então, são webinários gratuitos, já nós estamos indo quase para 2 anos já desse tipo de atividade que nós fazemos, com o objetivo de apoiar o empresário ou empresária a gerir melhor o seu negócio, a prosperar, mesmo mediante a dificuldade que nós estamos enfrentando. Hoje começamos um novo ciclo. Eu agradeço pelo privilégio de ter sido convidado, juntamente com os clientes que eu já vou apresentar, a iniciar essa nova fase do nosso ciclo de webinários. Começaremos dessa vez fazendo uma entrevista. Então, ao invés do coach trazer informações para vocês, como víamos fazendo até então, agora é o momento de nós colocarmos os nossos clientes, os empresários que têm tido excelentes resultados nesse período, para compartilharem com vocês conhecimento, essas experiências. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais, que são o Anderson e o Charles, da Sulformas. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, iniciando esse novo ciclo, é: o que é a Sulformas? Contem para a gente, por favor, o que é a Sulformas. Bom dia a todos, bom dia. Eu sou o Anderson Oliveira, esse aqui é o Charles Hertal. Somos os sócios, os fundadores aqui da Sulformas. E a Sulformas inicialmente é uma empresa que iniciou fazendo a distribuição de embalagens sustentáveis de uma indústria italiana, que se chama Ecopac, aqui no Brasil. Então, a gente desenvolveu um projeto tanto de distribuição quanto de marketing aqui, para poder popularizar esse tipo de produto aqui no país. A gente começou pelo sul do país e depois estendeu para todo o território nacional. Perfeito. E vocês distribuem, só comenta um pouquinho que tipo de produto que vocês distribuem. São formas de papel forneável. Na real, a mais conhecida é a forma de panetone. Então, o pessoal coloca a massa, ela é produzida de papel e pouca gente sabe ainda que ela vai no forno e não pega fogo, né? Tem a questão do papel pegar fogo, mas é um papel forneável, um papel que vai no forno, então ele acaba trazendo uma melhor performance também para a massa, que vai assar, mas traz também outras questões sustentáveis e práticas ali que a gente vai abordar mais à frente. Maravilha, maravilha. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde que a gente começou a interagir, é o fato de vocês terem um propósito muito claro, né? E esse propósito é o que move vocês. Mas antes de perguntar para vocês que propósito é esse, e para a gente compartilhar, obviamente, com as pessoas que estão nos assistindo, eu queria pedir para a Tereza, que está aqui nos apoiando nesse processo aqui, soltar um vídeo da Sulformas. Eu acho que vai ilustrar bem o que a gente quer dizer com o propósito. Daí depois nós vamos explorar isso com vocês, tá bom? Tereza, você pode ajudar a gente, por favor? Posso sim. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? Ok. Me confirma, coach, se você está vendo a minha tela? Estou assistindo, estou vendo sim, pode soltar o vídeo, tá claro aqui na nossa tela. Eu tô bem. Um pouco confusa com os dias da semana. Você acredita que só agora à noite eu fui perceber que hoje era sábado? Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Nessa relação, espaço e tempo. Acho que só agora eu entendi por que o tempo é relativo. Tudo depende de mim aqui dentro. A louça depende de mim, o bolo depende de mim. Que é um paradoxo com um mundo que tá tão fora de controle. Eu te contei, né, que eu tô fazendo os bolinhos pra vender? Que tá dando certo. Essa
essa coisa de colocar a mão na massa, sabe, tem me conectado, até com a natureza. Ah, quer saber? Eu vou mandar um bolinho pra você experimentar. Aquele de limão, que eu sei que é o seu preferido. Saudades de você. Fica bem, tá? Eu tô aqui. Muito emocionante. Confesso que a primeira vez que eu assisti esse vídeo, rolou uma lágrima aqui de emoção, né? Realmente vocês foram muito bons em escolher o tema, música, atriz, enfim, todo o contexto está muito bom, mas conta pra gente, já deu para perceber um pouquinho pelo vídeo o que está por trás das Suformas, mas explica pra gente, por favor, Anderson, ou Charles, como vocês preferirem, qual a energia que move o negócio de vocês? Qual o propósito de vocês? Ah, legal. Cara, esse vídeo, ele traz muito significado e nas entrelinhas de todo o contexto dele, eu acho que já explica todo o nosso espírito e propósito, assim. A gente trabalha com produtos sustentáveis, então as formas de papel que a gente vende aqui, por exemplo, elas são biodegradáveis, né? Então elas se decompõem em 180 dias. Quando a gente compara com outras alternativas, como o plástico, por exemplo, que são de 480 a 500 anos para se decompor, a nossa alternativa é uma alternativa muito viável hoje para as demandas sustentáveis do nosso mundo, né? Enfim, que é muito necessário e urgente também isso. Só que a gente entende também, René, que aqui no Brasil não dá, seria uma baita hipocrisia, quase uma leviandade a gente sair falando de sustentabilidade quando o que pega ainda é desigualdade social, cara. Quando o que ainda pega é poder de compra, a pessoa não vai pensar, é pirâmide de Maslow, né? Então a pessoa não vai pensar em se decompõe em 500 anos ou em 6 meses, se a conta de luz dela está atrasada, cara. É necessidade básica, é primária. Concordo. Então, cara, a gente coloca aqui, mesmo à frente de sustentabilidade, cara, as pessoas. Então, e no nosso caso, que é o nosso público, é o microempreendedor, que é o nosso principal público-alvo hoje aqui, que pode ser a personagem do filme, que às vezes estava ali na pandemia, se reinventou e começou a vender bolo e começou a ter ou uma renda extra ou fez disso o seu negócio principal. O importante, a mensagem que a gente traz, cara, é que essa caminhada do empreendedor, mesmo que não comece da maneira mais sustentável, seja o mais sustentável possível sempre. Então, por exemplo, a nossa forma de papel, ser biodegradável é um ótimo recurso, uma ótima característica dela, mas ela também economiza muita água, né? Então, quando você usa uma forma de papel, você deixa de lavar uma forma de alumínio. Então, você ainda provoca uma economia de água muito grande, mas para o empreendedor ainda, talvez isso não importe. Então, o que importa para ele? O que importa é que ele não precisa untar, ele não precisa perder tempo lavando. E para um microempreendedor, o tempo, aliás, para todos nós, tempo é dinheiro, né? Para quem empreende. Claro. Então, o que a gente fala, cara, ao invés de você lavar a forma de alumínio ou ficar perdendo tempo untando ou com outros processos produtivos, foca esse tempo em vender. Foca esse tempo em divulgar melhor o teu Instagram, por exemplo, em estudar, fazer um curso novo, menos nisso, porque isso não vai fazer teu negócio crescer. Tem vários outros recursos onde você aloca o seu tempo e vai fazer o teu negócio acelerar o crescimento. Então, a mensagem que a gente traz é isso, cara. E para nós é um propósito real colocar isso na frente das pessoas. Eu costumo dizer, René, que um dos nossos principais propósitos, e foi como a gente escreveu o projeto mesmo, René, nós dois somos cristãos, mas eu gosto de falar que não é na pegada religiosa a nossa filosofia, é na pegada filosófica do cristianismo. Porque marketing e empreender é servir, no final das contas, né, cara? Se você pega um consumidor, resolve o problema dele, ele te recompensa com a compra, entendeu? Ele fala, cara, muito obrigado, tô aqui, seu R$10, daqui a minha recompensa. Perfeito. Então, a nossa filosofia, ela vai muito de encontro nisso, e acaba se fortalecendo, porque já é a nossa crença, cara, e a gente aplica isso dentro do nosso negócio diariamente,
Então, fica até mais fácil na tomada de decisão. Às vezes você está ali meio na dúvida, você fala, não, como é que fica melhor para eles aqui? Como é que fica melhor se eu me colocar no lugar dele, ou se eu pensar no próximo, isso melhora o meu negócio? Melhora. E isso trouxe muita velocidade até para o crescimento do nosso negócio, mas porque a gente se importa realmente ali com o empreendedor do outro lado. Não, muito interessante. Ontem eu estava ouvindo uma matéria, uma reportagem sobre a situação dos reservatórios de água aqui em Curitiba. Nós baixamos de 50%. Sim. É provável que o rodízio agora seja mais rigoroso ainda, porque a gente está vivendo um momento de dificuldade realmente com água, né? Então, o produto de vocês, a visão de vocês contribui com isso. Estamos vivendo um processo de pandemia, com muita gente sendo demitida, com muita gente com dificuldade para conseguir se sustentar. O projeto de vocês também atende essa demanda. Muito interessante. Agora, vocês são 2 empresários jovens, abaixo dos 40 anos, com uma empresa muito jovem, apenas 5 anos de existência. Eu queria pedir ao Charles agora contar para a gente um pouquinho, até para quem não conhece, obviamente, vocês já perceberam que o Anderson cuida mais da área de marketing, de vendas, né? Administrativa. Então, Charles, você cuida dos números, conta para a gente um pouquinho como é que tem sido essa história desses 5 anos, né? O que vocês tinham quando vocês começaram? Se quiser abrir números, fica a teu critério, mas conta para a gente como tem sido o crescimento de vocês nesse período tão curto, por favor. Bom, Renê, o nosso crescimento tem sido muito acelerado, né? E eu, como um bom contador, eu vou focar a nossa história mais em números do que em outros detalhes, né? Que foram acontecendo ao longo do período. Mas, resumindo, né? Eu e o Anderson, nós já nos conhecíamos antes da Sulformas, a gente já tinha trabalhado junto, né? Numa outra empresa que eu tinha de embalagens. E em 2016, eu tinha, na minha empresa de embalagens, sempre uma demanda por embalagens por comida. Eu não produzia embalagens para comida, né? E daí eu chamei o Anderson para uma conversa e a gente... e o Anderson, ele era representante, ele estava começando esse trabalho de representação na Ecopac, né? Eu achei interessante o produto, ele também, a gente decidiu abrir um e-commerce como uma espécie de uma renda extra para a gente fazer uma viagem internacional por ano, um negócio assim, uma parte sem muito, né? Pensando como se fosse uma renda extra mesmo. Adicional, uma renda adicional. O propósito era uma viagem por ano. Era isso. Vamos ter uma rendinha extra, vamos fazer uma viagem por ano, e é isso. Então, foi apresentado o produto e a gente abriu um e-commerce, né? E no dia que a gente estava fazendo o teste desse e-commerce, saiu uma venda no teste de R$165. A gente não tinha nenhum produto, né? A gente nem sabia se vendia, se não vendia, enfim. Mas saiu, nós fomos para São Paulo, numa reunião, a primeira com a Ecopac, né? Como Sulforma, já ou como ideia para revender os produtos deles, e trouxemos de lá o pedido como amostra grátis, né? Da Ecopac, que nos deram. Eu fui no cliente com a sacolinha, entreguei, peguei R$165, e com os R$165 a gente começou a empresa, né? Era esse o único capital que vocês tinham? Não tinha outro capital investido? Bom, Renê, eu tinha uma empresa, mas ela tinha recém quebrado, eu estava me levantando ainda, né? O Anderson tinha os trabalhos deles na parte de representação de outras empresas gráficas e tudo mais. E a gente começou literalmente sem dinheiro, cara, sem nada de dinheiro. Eu costumo dizer, né, e uma coisa bem interessante é que nem eu e nem o Anderson participamos com R$1 na empresa, né, para que ela acontecesse. O que houve foi um amigo do Anderson, né, Anderson, ele tinha um dinheiro sobrando e chegou para o Anderson e perguntou se ele não estava precisando de um dinheiro emprestado para ajudar no negócio, R$20 mil. A gente falou, ótimo, então empresta os R$20 mil, fizemos um contrato, ele nos deu uma carência para pagar de, acho que quase um ano, só que a gente ia pagar os juros por mês. E daí no final do ano a gente ia pagar.
Então, nós pegamos esses 20 mil, investimos 7 mil numa máquina, que essa máquina, a finalidade dela é fazer o fracionamento das embalagens, porque esse tipo de produto, a indústria vendia para as lojas, né, em pouquíssimas lojas, é um produto totalmente desconhecido, mas vendia a granel. E como é um contato primário com alimento e tudo mais, ele tinha essa necessidade de ter informação no PDV e de ter uma forma de embalar ali mais adequada, entendeu? Daí a gente comprou essa máquina, investiu em estoque e fez essa grana girar. Então a gente começou com e-commerce, a empresa ela começou na Fazenda Rio Grande, morando de empréstimo na Caixaria, que é a minha outra empresa, né? Ela começou pequenininha lá e ela foi se desenvolvendo. Em 2016, então, foi só o e-commerce. Agora eu vou resumir em números, tá? O crescimento dali para frente. A gente estava em 30 metros quadrados na Fazenda Rio Grande. Em 2017, Renê, a gente começou a fazer a operação aqui para a parte do sul do país, de venda para lojas, né? Até por isso o nome Sulformas, porque a gente imaginava que a gente ia atuar somente aqui no sul do país. Né? E tivemos um faturamento lá de R$400 mil. No segundo ano, então. 2017, né? Segundo ano, R$400 mil. Em 2018, nós tivemos um faturamento de 4 vezes mais, né? E em junho de 2018, a gente saiu dos 30 metros quadrados, alugamos um escritório no Boa Vista, ficamos alguns meses ali no escritório de uns 70 metros quadrados, mais ou menos, e depois, em junho de 2018, a gente mudou para um barracão de 240 metros quadrados em Pinhais, né, que é onde a gente está instalado hoje. Aí, de 2018 para 2019, a gente dobrou o faturamento. De 2019 para 2020, né, veio a pandemia, e com a pandemia, como todos, né, a gente ficou muito receoso do que poderia acontecer, e a gente teve uma surpresa. Nós conseguimos triplicar o faturamento no meio da pandemia, no ano de 2020, em plena pandemia, e agora 2021 estamos até o momento dobrando o faturamento com relação ao ano passado, ou seja, de 400 mil em 2017, a gente pretende faturar esse ano na casa ali dos 20 milhões. Fantástico, fantástico. E esse foi a nossa evolução aí ao longo dos anos. E, repito, né, a gente conseguiu fazer uma gestão ali da grana para ir crescendo, né? E na verdade, não foi nem porque a gente não quis investir na empresa, porque não tinha mesmo, né? Então, essa ajuda foi fundamental para nós. Acho que enfim, foi evoluindo bastante. Ponto que eu acho que é muito importante, assim, né, até de contribuir com a fala do Charles. O Charles tinha empreendido, eu antes do início também tinha tentado um negócio, não tinha nem aberto o CNPJ, era uma distribuição que eu fiz meio por conta, assim. Só que eu já tinha quebrado a cara e o Charles também, empreendendo, né? Cada um já tinha tentado. Então, quando a gente entra na Sulformas, cara, a nossa cabeça já era outra, né, Charles? Então, cara, a gente ficou... Já tinham tomado alguns tombos, já tinham machucado o joelho. A gente ficou, para alugar o primeiro lugar 2 anos, para alugar de verdade um escritório. Então, a gente falava, não, cara, só se for à vista, custo fixo, o mínimo possível sempre, sabe? Então, a gente já entrou sempre com essa cabeça. O Charles é contador, é um ponto fortíssimo, na minha opinião, do Charles, essa controladoria de custo, sabe? De cara, não, aqui segura, aqui vamos lá. Então, eu acho que a gente ter tido experiências ruins anteriores às Sulformas também contribuíram para esse crescimento das Sulformas, porque a gente saiu comprando mesa legal nos primeiros 10 mil de faturamento, sabe? A gente segurou o máximo, trabalhava de casa, assim, e acho que fez muita diferença também. Muito bom, lições aprendidas. A gente, na verdade, o sucesso é assim, a gente vê na Olimpíada, né? O sucesso vem de muita persistência e de muitos erros, né? Para acertar, a gente aprende errando e faz parte. E que bom que vocês não desistiram e continuaram persistindo e construindo essa história tão bonita. Agora, uma pergunta que não quer calar aqui.
o crescimento foi muito rápido, foi vertiginoso. E crescer também tem os seus desafios, tem as suas dores, né? As dores de crescimento. Quais os desafios que vocês tiveram que vencer nesse processo de crescimento tão acelerado? Bom, Renê, a gente teve só desafios, né? E continuamos a todo momento tendo que, eu digo assim, nesse crescimento tão acelerado que a gente teve, uma situação que a gente não teve até o momento foi ficar confortável, né? Em uma posição, em algum lugar, enfim. Nós mudamos 5 vezes nesse período, né? Estamos mudando de novo. Foram várias e várias mudanças, né? Quando eu falei ali que a gente alugou o barracão em Pinhais, a gente pegou um barracão, depois a gente agregou o segundo, o terceiro, até o 6º barracão, né? E nesse meio período, nós tivemos que alugar barracões próximos a onde a gente estava, né? Então, a gente teve o desafio físico, que foi um desafio enorme, de toda hora estar tendo que fazer uma mudança, fazendo uma adaptação. Foi uma mudança assim, a gente tinha que lidar com a mudança a todo instante. Estamos tendo que lidar com as mudanças a todo instante, da parte física, né? Porque a gente achava que era grande, daqui a pouco ficou pequeno, não vai dar. E agora? A todo momento a gente estava buscando, né? Hoje nós estamos indo para um barracão de 3.000 metros quadrados. Começamos com 240 e até eu fui essa semana lá e eu fiquei olhando e falei, olha, pensando bem, eu acho que dá uns 2 anos aí, a gente vai crescer mais, sabe? ótimo. Então, um dos desafios maiores que a gente enfrentou foi a parte física, mas também teve uns desafios assim, René, da parte comercial, da montagem de equipe. A equipe que a gente tem hoje é muito boa, mas foi muito trabalhada, assim, sabe? A nossa parte de RH, digamos assim, teve que ser muito aperfeiçoada ao longo do tempo para a gente chegar aonde a gente está. A gente deve muito ao crescimento, aos funcionários, às pessoas que a gente contratou, né? O nosso time. A gente tinha um grande desafio de ter um produto não conhecido no mercado, que daí entra o marketing, entra o comercial, né? De vender um produto que era um mercado que não existia praticamente, né? Quem utilizava esse tipo de produto, quem tinha acesso, eram as grandes indústrias, né? A dona de casa, a boleira, não tinha acesso a esse produto, um produto novo. Então, foi um desafio enorme também. Tivemos um desafio logístico de sair no início da operação que a gente atendia Paraná, depois foi Sul, e atender agora o Brasil inteiro. Todos os estados a gente consegue atender. Então, a parte logística está sendo ainda uma questão assim, fundamental para o nosso negócio, e a gente está toda hora sendo desafiado ali a melhorar e aperfeiçoar esse processo, porque não é fácil trabalhar, né, num país enorme como o nosso e fazer essa distribuição. E um desafio grande também foi a parte financeira. Como eu já disse, né, a gente não tinha esse dinheiro todo para investir na empresa, então foi a todo instante a gente recebia, a gente reinvestia na empresa. Eu e o Anderson, nós ficamos ali pelo menos os 3 primeiros anos quase sem receber nada da empresa. A gente só trabalhava, a gente nem prolabore tirava, né? Então, a gente teve que se manter com atividades paralelas, né? Eu tinha minha outra empresa, então, no começo eu trabalhava lá 10% para Sulformas, 10% para caixaria, contrário. 90% da caixaria, 10% Sulformas, e isso foi mudando até que eu tivesse condição de trabalhar 100% Sulformas. O Anderson a mesma coisa, ele tinha outras atividades. Eu teve uma hora que eu virei representante da Sulformas. Então, quando eu larguei tudo, eu falei, cara, vou mergulhar de cabeça, porque o comercial é o que tem que vir primeiro mesmo de cabeça, né? Só que daí a gente negociou uma comissão para mim, e eu pagava minhas contas com a comissão, ou seja, eu era obrigado a vender para conseguir me sustentar ainda, cara. Então,
Então, muito Ajudou bom. bastante. Mas pro Labora... Senhores, eu queria ter mais 1 hora de conversa, que o papo está super bom e eu tenho certeza que vocês têm muita informação para passar para quem está nos assistindo, mas está terminando nosso tempo. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. É um grande privilégio atendê-los. Obrigado por terem aceito o nosso convite. E nós temos 5 minutinhos. Eu queria, com a ajuda da Tereza, que nos apoia aqui, abrir. Temos alguma pergunta, Tereza, da audiência, via chat ou via voz, que a gente possa colocar aqui para os empresários. Claro, claro que sim. Temos sim, coach. Anderson e Charles, temos aqui uma pergunta. Como a condição das pessoas que se relacionaram com o negócio de vocês está mudando? Está mudando de alguma maneira? De que maneira está mudando? Desculpa, você pode perguntar de novo, por gentileza? Só Tá. Como a condição das pessoas que se relacionam com o negócio de vocês está mudando? Vocês percebem alguma mudança? Ah, entendi. Seria mais a condição econômica, acredito eu, né? Isso, acredito. Ah, tá. Sim, cara, a gente tem histórias incríveis, assim, emocionantes mesmo no país todo. Então, isso, cara, move demais a gente. Eu já vi, por exemplo, situações no Morro do Rio de Janeiro, por exemplo, uma família do Morro, a mãe vendeu panetones no final do ano, né? Fez panetones para vender e deu uma moto para o filho. Uma das minhas prediletas histórias pessoas que levam bolinhos na nossa forminha para a faculdade, vendem na faculdade para pagar a mensalidade da faculdade. Então, e fora empreendedores que já estão montando confeitaria, sabe? Montaram uma distribuição, são relevantes nas redes sociais. Cara, isso mora muito na veia do que a gente acredita, não só como nosso negócio, mas para o país, assim, em geral. Eu acho que o brasileiro ele precisa acordar que ele já tem essa energia para mudar a condição dele sem esperar fatores externos, assim. E a gente vê muito, são milhões, são que a gente conhece de história, são centenas, estou mencionando algumas, mas a gente tem assim acesso a histórias muito bonitas assim de fato mudar condições de vida ali e das famílias. Maravilha, Muito bom. obrigada. Tem uma pergunta no chat aqui, eu posso comentar aqui, Tereza? Pode, por favor, coach. Então, apareceu uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? Quais foram os critérios para análise para formar a sua equipe comercial? Então, se puderem comentar um pouquinho, já que você comentou que a equipe faz muita diferença, né, na qualidade do trabalho de vocês, quais os critérios que vocês analisam na hora de selecionar o pessoal da área comercial? Cara, a gente passou por desafios na área comercial de já contratar gente com currículo fortíssimo. Vem de Ambev, vem de, sabe, de multinacionais e tal, porque a gente achava que era necessário. Mas com o tempo a gente foi vendo que causava uma diferença muito grande entre a nossa cultura, até pela nossa própria filosofia. Nós somos agressivos, somos ousados no que a gente faz, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço. A gente não aceita muita coisa do que é aceitável em grandes empresas e tal. A gente acabou não dando certo essas filosofias. Então, a gente, cara, veio muito da ajuda de organizar do próprio René, que é o nosso coach, né, para poder nos organizar nessa questão de escolher, mas a gente trouxe muito da nossa filosofia já para o processo seletivo. Então, essa questão dos valores para a gente é uma coisa que a gente já escancara na cara do candidato. Então, desde o anúncio da vaga até a maneira como a gente faz todo o processo seletivo, os valores são testados das pessoas ao tempo todo. E claro que são valores de honestidade, da sustentabilidade, de foco em pessoas, mas também, cara, da resiliência da pessoa, do nível de planejamento que ela tem, sabe? Da disponibilidade de energia que ela tem para dentro de um projeto. Então, hoje, aqui para a nossa empresa, a gente busca intraempreendedores mesmo, a galera que quer causar revolução, quer entrar dentro de um negócio para fazer diferença. Um ponto muito forte da nossa empresa é que a gente dá muita liberdade para o colaborador. Então, se o cara quer usar o intelecto dele aqui dentro, ele usa de verdade. Então, ele se sente parte do time. Muito bom, muito bom. Senhores, nós temos mais perguntas, mas não temos mais tempo. Então, eu queria mais uma vez agradecer as pessoas que estão nos assistindo, que acordaram cedo hoje para assistir essa entrevista. É a primeira de um novo ciclo que vai até o final do ano.
Então, Tereza, se você puder colocar já o slide que mostra a próxima sessão, para já deixar a nossa audiência convidada para a próxima, né? E mais uma vez agradeço de coração a disponibilidade do Anderson, do Charles, e também parabenizo pela essa história bonita que vocês estão construindo, né? Tem sido para mim um grande orgulho acompanhar o trabalho de vocês e estar apoiando vocês nessa caminhada em direção ao desconhecido que vem pela frente. Quem sabe em breve a gente vai falar de operações internacionais, já que o Brasil, a operação já está redonda, por que não pensar em outros países, né? Eu acho que tem muito para a gente construir e crescer ainda. Obrigado de coração, tá bom? Valeu. Por terem nos ajudado a participar dessa primeira sessão desse novo ciclo. E fica aqui o convite para todos que estão nos assistindo, para não perderem o meu colega Cizenando, conduzindo uma entrevista com Jefferson Gralha no dia 17. Vai ser mais uma oportunidade para a gente aprender e conhecer e ter dicas valiosas com outros empresários de sucesso. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite, valeu. Um abraço, até mais. Tchau. Valeu, tchau, tchau.